Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast 2 para 1 e o tema de hoje é Diálogo no Casamento. Eu sou a Nayara Medeiros e ao meu lado estão Jéssica Figueiredo Oi, pessoal. e Ademilson Reis. Olá, pessoal. Nós somos psicólogos clínicos especialistas em relacionamentos. O nosso podcast vocês vão encontrar temas relacionados a casamento e relacionamento de um modo geral. Dicas práticas e nós iremos compartilhar nossas experiências clínicas. Aqui, lembrando sempre que a grama do vizinho não é mais verde do que a sua e que o nosso telhado é de vidro. Bom, decidimos que o diálogo seria o tema do nosso primeiro episódio. Por que o diálogo? Bom, diálogo é o maior problema encontrado por nós na prática clínica. Quando os casais chegam a buscar terapia, a maior demanda é sobre o diálogo. Então, nós decidimos que diálogo seria o primeiro episódio. E, antes de tudo, acho que seria importante definirmos o que é diálogo. Você poderia definir para nós, Jéssica, o que é diálogo? Claro, eu defino sim, vou definir como eu defino para os meus pacientes, né, no consultório. E uma coisa que eu acho muito importante a gente começar pensando é na etimologia da palavra diálogo, né? Quando a gente pega essa palavra e vai destrinchar ela aí, a gente está falando de dia e de logos. Então, através da palavra. Seria, né, um relacionamento com o outro através dessa palavra. Então, eu gosto de pensar diálogo como como algo bem relacional mesmo, que eu preciso estar aí dividindo esse espaço com o outro. E Ademilson, quais são as maiores dificuldades que você encontra na sua prática clínica a respeito do diálogo? Quais são as maiores dificuldades apresentadas pelos casais? Por parte da mulher, a gente pode dizer que, às vezes, pensando que vem de um histórico, de uma mentalidade revolucionária feminista, então as mulheres ela têm uma pegada mais de medir força com o homem. Então ela acaba querendo impor, né, impor o seu jeito de ser, o seu modo de falar, uma falta de escuta atenta do marido. E também o marido, né, por uma mentalidade machista ou o querer ser o dono da razão, acaba se impondo. Então, a gente pode, talvez em algum momento a gente pode se aprofundar, a gente percebe uma briga de egos, né, uma falta de escuta atenta e uma medir forças. Então, eles acabam querendo medir forças e acabam não tendo diálogo, né, tendo mais uma disputa de razão, né? Uma das coisas é essa. Outro ponto, né? Eu separei aqui mais ou menos 3 pontos. Seria esse. O segundo ponto seria uma falta de assertividade na fala, que é onde acaba falando com um tom de voz inadequado, palavras generalizadas, né? Sempre, tudo, você é assim, você sempre faz assim, e acaba, né? Geralmente a mulher acaba diminuindo o homem, né? E o homem querendo impor sua força, humilhando a mulher, fazendo ela meio que fazendo chantagem ali, principalmente com a questão financeira, né? Com a mulher. E um último ponto é o querer ter razão no sentido de fazer com que o outro concorde com tudo. Então não consegue encontrar esse meio termo entre hoje eu vou ceder, mas eu sei que dependendo da forma que eu falo com ele de forma assertiva, eu sei que ela vai ceder ou ele vai ceder. Então, assim, eu acho que uma falta dessa escuta atenta, saber o que realmente o outro está querendo dizer, o que falta nos relacionamentos, que eu percebo, assim. Então, quando eu estou ali na prática clínica, acabo falando para um paciente, falo, olha, a sua esposa reclamou de que você não dá atenção para ela, né? O que você entendeu? O que é atenção para esse marido, né? Então, assim, às vezes o que para ela é atenção, para ele é outra coisa. Então, tentar entender o que é o que para cada um. Uhum. Para a mulher, talvez atenção é uma coisa, para o homem, atenção é outra coisa. Isso é muito legal, Adilson, coisa que eu uso muito no consultório também, Nayara, com os pacientes, é da gente definir essas palavras. Você falou da atenção, né? E porque, e uma frase que eu sempre uso para eles é: a gente convenciona palavras, mas os significados eles são individuais, né? Então, para mim, o que é atenção? Para o meu marido, o que é atenção? Exatamente. Né? Perfeito. Essa atenção está em lugares diferentes para nós dois, Sim. né? E a gente precisa se encontrar nesse lugar do diálogo.
E para você, Nayara, o que que seria diálogo para você? Na Bom, sua prática, né? Na sua na experiência? minha prática, eu vejo que o diálogo é, de fato, algo que é a maior dificuldade, e é isso que a Jéssica disse. Cada um, por exemplo, eu peço atenção de determinada forma, quero falar determinada coisa, e aí no final das contas, eu digo algo, meu marido entende outro, e a gente não convenciona. Porque eu sempre digo, o óbvio precisa ser dito. Então, quando a gente acaba, as mulheres principalmente, elas não falam coisas que são óbvias, porque elas acham que são óbvias. E elas subentendem que o marido entendeu o que elas, né, a mensagem que elas queriam passar, enfim, de determinado assunto, e no final das contas, não passou. A mensagem não foi passada, Aham. porque nós achamos que, é isso aí, e o óbvio precisa ser dito, e a gente acaba não dizendo o óbvio. Então, eu sempre digo para os meus pacientes, principalmente as mulheres, que apresentam essa dificuldade no diálogo, não que só as mulheres apresentam, tá, gente? Os homens também apresentam, o casal de um modo geral. Mas as mulheres acabam não sendo assertivas, que foi o que você disse também, né? Que você trouxe. Então, e não dizem porque acham que o marido deveria ter visto, deveria ter observado. Não, isso precisa ser colocado. Tem em terapia cognitivo-comportamental, tem uma lista de distorções cognitivas, né? E aí uma das distorções cognitivas é chamada leitura mental, aonde eu penso, por exemplo, Nayara, minha esposa, eu não vou fazer isso porque eu acho que a Nayara, minha esposa, vai pensar isso e isso de mim. Então, por isso eu não vou falar isso, porque a minha esposa vai pensar isso e isso de mim. Então, como assim que eu tenho certeza de que o outro vai pensar algo sobre mim? Então, eu caio nessa distorção cognitiva de leitura mental. E acaba inibindo o meu comportamento, acaba influenciando o meu comportamento de se fechar, ou explodir, ou ter um ataque de raiva. Enfim, isso muitas pessoas, muitos casais ali eu percebo que caem nessa, dentre outras distorções cognitivas, né? Sim, isso é muito comum acontecer. Principalmente é aquela coisa da expressão, né? Que a gente já conversou sobre isso, mas a expressão não está de acordo com o que eu estou falando, né? Eu falo uma coisa e expresso outra coisa. E essa distorção cognitiva, muitas vezes, ela acontece aí, nesse momento também, né? Porque eu tô com aquela cara truncada, acho que, não, tá tudo bem. E, enfim, não tá. Mas vocês acham que as dificuldades enfrentadas por homens e mulheres são iguais no diálogo? Uau! Né? As Uau. dificuldades, eu acredito que são bem parecidas, tá, Nayara? Assim, né? Não sei como é que é a experiência da Wilson, mas o que chega lá no consultório é que são bem parecidas as dificuldades. Eu acho que a forma da gente resolver é diferente, né? Ou como a gente vai lidar com isso, né? Pensando no diálogo como esse encontro e como o principal para a gente desenvolver intimidade. Eu acho que a gente pode também falar um pouquinho sobre isso, né? Porque chega bastante no consultório essa coisa do eu não consigo, por exemplo, o sexo não tá legal, ou a educação dos filhos tá indo por um caminho que não é o que eu Sentir na liberdade de gostaria, falar assuntos difíceis. mas eu não consigo abordar, né, Uhum. aquilo. É porque o casal tá sem intimidade. Muitas vezes o casal chega com um problema, né, na área sexual, que a gente vai ver falta de intimidade. É uma dificuldade nesse diálogo, nessa conversa. Né? E aí, o que a gente pode fazer, pensando em homens e mulheres, para resolver esse problema? Né? A princípio, eu penso que é uma coisa anterior ao diálogo. O que a gente precisa antes de partir para a conversa? A gente precisa, para o homem, de uma coisinha, uma palavrinha chamada validação. É muito importante que a gente valide, né, enquanto mulheres, os nossos maridos. E como que a gente faz isso, Jéssica? Como é que eu valido o meu marido? Né? É você elogiar o seu marido naquilo que ele tem potencial para si. Talvez ele ainda não tá lá onde você gostaria que ele estivesse, né? Naquele lugar de ótimo pai, dedicado, que lê todos os livros sobre educação de filhos, mas ele tem um interesse ali, né? Então você vê que tem um potencial, você pode falar com ele, falar, né, meu amor, olha, que bom que você está se interessando, que bom que você conversa comigo sobre a educação das crianças, que bom que você é preocupado com o lanche da escola, enfim, a gente elogiar, né? E faz com que o outro sinta essa segurança, principalmente os homens, né? Para que eles consigam se abrir depois lá no diálogo.
na hora da conversa, na hora, né, do tete a tete ali, a gente só vai conseguir que essa tranquilidade aconteça, essa troca, né, e que seja uma troca de ideias e não, como a Denilson falou, uma briga, né, uma discussão de quem ganha, uma queda de braço, se esse marido estiver confortável. E aí, como que a mulher fica confortável? A mulher fica confortável com o reconhecimento. Enquanto o homem precisa, né, dessa validação enquanto um elogio, a mulher precisa ser reconhecida naquilo que ela faz. Não adianta tanto para a mulher esse elogio, né? Ela olha e ela acha meio falso, porque nós Falso. temos funcionamentos diferentes mesmo, né? Nós funcionamos de modo diferente. Então, reconhecer o que a sua esposa faz vai te ajudar na hora do diálogo. Conseguir, nossa, amor, você é uma ótima mãe, está tentando organizar o horário das crianças, eu vejo que você está conseguindo ser uma esposa melhor, você tem cuidado melhor da casa, né? Então, reconhecer o esforço vai fazer com que essa mulher também esteja mais segura para a hora do diálogo. E Sim. você, Ademilson? Realmente eu concordo com a Jéssica, né? De exaltar o homem. Geralmente eu trabalhei atendo uma mulher. Falo para ela, olha, exalte o seu marido em 3 aspectos. No trabalho, mas se ele não for um bom trabalhador, você vai exaltar mesmo assim, para ele que se torne um bom trabalhador. E ele fala, nossa, o que a minha esposa está vendo em mim para me elogiar? Uhum. Né? Enquanto que a mulher precisa ser elogiada naquilo que é real. Né? No homem precisa ser elogiado aquilo que é disposição. Sim, é É potencial ainda, né? potencial ainda, isso. Talvez não é realidade, mas já é potencial. Então, elogia ele no trabalho, elogia ele na paternidade ali, mesmo que mínima, né? No cuidado mínimo. E elogia ele, talvez, hoje na geração hiper erotizada que a gente vive, e na sexualidade. Então, se a mulher elogia o homem na sexualidade, a tendência é de que ele fique mais calmo, aceite com mais disposição qualquer pedido dela, né? Meu amor, vamos almoçar fora, né? Se o sexo está em dia, se o tom de voz está adequado, se as coisas estão caminhando, vamos almoçar fora, né? E ela vai ficar feliz, porque aceitou o pedido dela, e ele aceitou o pedido dela, né? Então, exaltar o homem nesses 3 aspectos faz com que ele vai mudando aos poucos, né? E quando a Jéssica falava, eu pensava, né? Em um caso que eu atendo até hoje, e eu estava ensinando o marido, né, ensinando, modo de dizer, né, ali no setting terapêutico ali, ajudando ele a falar do que ele sente falta, não jogar na cara da esposa as coisas erradas, mas falar, olha, eu sinto falta de um carinho seu, eu sinto falta de uma comida, de você fazer uma comida que eu gosto, eu sinto falta de nós termos uma intimidade, de viajarmos juntos, e não jogar na cara, você não faz isso comigo, ou você você prefere a sua mãe do que eu, você não sei o que, não, mas eu sinto, tô falando de mim, né? Então não tô falando do outro, tô falando de mim, e isso tem um efeito muito grande, assim como a mulher, né? A mulher chegar no marido e falar assim, meu amor, sinto falta de tomar banho com você, né? O maridão vai olhar e falar, meu Deus, né? Imagina como é que vai ser para o homem, né? E falar que, nossa, ela está sentindo falta de mim. Então ele vai se sentir desejado, vai começar a despertar algo nele para ele se tornar um marido melhor. E isso tem funcionado na prática clínica, né? Para você, Nayara. Essa abertura, né, dos homens de um modo geral, ela parte dessa delicadeza, talvez, da mulher, né? E uma coisa que tem tudo a ver e nada a ver ao mesmo tempo, mas que eu tenho observado muito dentro do consultório é a mulher tem comparado muito o seu marido com o marido da fulaninha da rede social. E aí, por que isso tem a ver com o diálogo? Tem tudo. Porque eu me fecho ao meu marido, no final das contas, porque eu estou sempre colocando ele e não estou valorizando, não estou ali mostrando para ele que ele tem de potência. Não, simplesmente eu começo a comparar ele com outras pessoas e começo a colocar ele para baixo. Porque eu já tenho uma ideia pré-existente, né, daí, do que é um bom marido. Não sei, né? Talvez eu olhe lá na O rede homem social e ideal. já. Esse é o homem Sim. ideal, né? Exatamente. O meu marido não é ainda o homem ideal, então Uhum. não trata bem. E aí, na hora da conversa, já não adianta, assim, né? Acho que já não flui nada, porque se a gente pensar que diálogo é essa predisposição a conhecer o outro, né? Eu acho que até tem quem define muito bem isso é Santo Agostinho, né? Que ele fala que é o desejo de conhecer o outro, né? O quanto mais eu amo, mais eu quero conhecer o outro, né? Mais eu estou aberto a esse relacionamento.
né? E quando a gente já vem com essa ideia, como a Nayara trouxe, é difícil, né, Sim. que isso aconteça. Tem uma parte da filosofia, da fenomenologia, chamada suspensão de juízo, né? Não sei se vocês sabem ou não. Mas quando eu estou diante de um fenômeno, o que é o fenômeno? É esse microfone, né? Então, eu preciso suspender qualquer juízo que eu tenho sobre esse microfone. Então, eu não sei se ele funciona ou não, eu não sei se ele serve para falar ou para cantar, eu só sei que é um microfone, né? Então, eu já não tiro nenhuma conclusão sobre o microfone. Precipitada. É a mesma coisa eu estar diante da minha esposa. Não posso tirar nenhuma conclusão sobre ela, porque senão eu vou tratar ela de certo modo, eu vou aumentar o tom de E de certa voz. forma, não sei se vocês concordam comigo, mas a gente acaba desumanizando a pessoa, Sim, com né? certeza. Por quê? Porque eu já tô com tanta carga ali sobre ela, esperando que ela vá, né, se comportar da maneira X, Y, Z, que eu tiro essa capacidade dela de escolher. E essa escolha pode não ser nenhuma das alternativas que estão na minha cabeça, Hum. né? E isso é muito complicado, né, no casamento. E a gente vê muito, é um erro bem comum. Sim, e acontece nesse aspecto de você colocar, por isso que a gente colocou como chamada de abertura do nosso podcast, que a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. E aí, no final das contas, o que que acontece? Eu olho para o marido da coleguinha, não vivo a vida dela, não sei qual é a intimidade dela, não sei quais são as dificuldades dela, e simplesmente a partir de um recorte eu julgo que aquilo é o certo e que aquilo que eu devo colocar na minha vida. E aí eu acabo desvalorizando e fechando os meus ouvidos para o meu marido. Quando ele chega para conversar comigo, eu já estou predisposta a não ouvi-lo. Isso é péssimo. Então, em relação ao diálogo, eu costumo. Nós vamos dar dicas práticas para vocês, gente, para poder. Como que vocês começam? O que eu posso fazer, Nayara? Eu tenho essa dificuldade. O que eu posso fazer? Daremos essas dicas. Mas eu sempre costumo falar que diálogo não é só sobre duas pessoas conversando. Diálogo é você estar disposto a ouvir. Quando um fala, geralmente eu sempre pergunto: quando o seu marido está falando com você, você está ouvindo genuinamente o que ele está falando? Ou você está esperando ele terminar para você? Você já está aqui, ó, maquinando a resposta na sua cabeça. Isso, gente, não é diálogo. Isso se chama monólogo. Por quê? Porque o monólogo é você conversando com você mesma. Você fala, você responde, né? Já fica ali. Mesmo Exatamente. que mentalmente você já tá com a resposta pronta, né? Exatamente. Mentalmente eu estou aqui com a resposta pronta. Meu marido está falando comigo, eu simplesmente eu não estou atenta ao que ele está dizendo. E assim a gente não exerce a presença e automaticamente o diálogo não. Enfim, é um efeito cascata. E aí as coisas vão degringolando. Então, faça o exercício de ouvir atentamente, genuinamente, sem querer dar resposta, sem querer falar. Não, só escuta. Acolha. Porque eu posso estar errada, Denilson. Você que assim é o psicólogo homem daqui desse podcast. Sim. Mas quando a mulher ela está disposta a ouvir atentamente, exercendo uma presença, o homem se abre. Sim. Muito difícil você. Agora, você está com uma postura que foi o que nós falamos. Eu estou aqui com aquela cara carrancuda, eu vou dialogar. O que você acha que vai acontecer, gente? Por favor, né? Vai dar ruim. É a mensagem dupla, né? Exatamente. O marido está falando, a mulher aparentemente está escutando, mas está com a cara fechada, respiração ofegante, inquieta com as pernas ou com as mãos, né? Toda hora tentando interromper, né? Tentando interromper a fala. Então, assim, passa a mensagem de que a minha fala não é importante. A fala do marido não é importante. Então, por mais que ela esteja demonstrando que quer ouvir, mas os aspectos corporais transmitem a mensagem de que a minha voz, eu não tenho voz, não é importante o que eu estou falando. Né? Então, é o que mais acontece, mensagem dupla, né? Sim, e eu pergunto assim: vem cá, você quer vencer? É isso que você quer no diálogo? É vencer? Porque isso não é diálogo também. Sim. Porque quando eu quero vencer, eu estou disposta a entrar numa briga, numa guerra, numa confusão, mas não, eu quero vencer. Então eu sempre peço, oriento, sugiro que ouça atentamente, não queira ganhar, não queira discutir nesse aspecto no sentido de ir com tudo. Você está ali armado. Não, gente, para ir para o diálogo,
Daqui a pouco nós vamos dar mais dicas sobre isso. Você tem que ir com algumas coisinhas ali que vão te auxiliar a, a, a ter um diálogo mais tranquilo, mais fluido, mais sereno e mais resolutivo no final das contas, né? Com certeza. Eu penso que a gente precisa buscar mesmo esse conhecer genuíno do outro, sabe? A gente passa, às vezes, 10, 20 anos casados e acha que a gente conhece o outro. E a gente não conhece, né? E a gente precisa conversar e perguntar. Uma coisa que eu faço, às vezes, no consultório e que eu fico bem surpresa com os pacientes é quando chega o casal, né? Eu geralmente atendo separados no início, mas quando chega naquela sessão onde os dois vêm juntos, é de perguntar pra ele, né? Você sabe, se vocês ganhassem na loteria hoje, pra onde ela queria viajar? O que que ela gostaria de comer, né? E pra ela, né? Qual que é o prato preferido dele? Se hoje você tivesse em condição de escolher qualquer lugar pra ir, pra onde ele iria? Muitos casais não sabem responder essas perguntas básicas, assim, né? E que a gente vê que é fruto de uma não construção da intimidade, Sim, né? essa falta de atenção com o outro, né? O outro que eu Desse amo, que olhar eu divido a atento, vida, se eu sim. não conheço o doce preferido, né? O prato preferido. E tem uma coisa que é muito interessante. Ontem eu estava observando. Eu fui à missa e aí no final tinha um casal fazendo aniversário de casamento. E o padre chamou os dois lá para renovarem os votos. Gente, eles não se olhavam. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Casais não se olham. Eles têm vergonha de olhar dentro da pupila do olho da esposa. E o marido do mesmo jeito. Gente, o que é isso? Isso é intimidade também. Uhum. E eles não se olhavam e o padre falava assim: "Não olha para mim, olha para ela". E eu ficava assim. É importante a Nayara trazer essa questão de olhar no olho, né? Por que que eu acho isso importante, Nayara? A gente até comentar um pouquinho sobre isso. Porque no nosso corpo, o que a gente tem que traz mais humanidade é o nosso olhar. Né? Se a gente olhar para uma mão, se a gente olhar para um braço, ele não diz tanta coisa, mas por que que a gente fala que quando a gente olha no olho do outro, a gente consegue ver, né, coisa, é profundo? Porque traz essa questão da nossa transcendência, né? Da nossa que nós somos seres infinitos de certa forma, né? Infinitos em pensamento, em comportamentos, e eu preciso querer conhecer esse infinito do outro. E aí muitas vezes é difícil olhar no olho, porque traz essa vulnerabilidade, né? E hoje a gente está tão acostumado a ficar nesse lugar confortável, assim, que a gente não quer olhar, porque olhar vai me fazer perceber como está o outro. Sim. E muitas vezes eu não quero perceber, Sim. né? também Algum não- incômodo, alguma inquietação, enfim. Sim, não quero perceber e também não quero me abrir. Porque é uma exposição, né? Imagina, você olha exatamente isso que você disse. Você olha, você já sente que você está se colocando no lugar de fragilidade, né? E eu não quero ocupar E esse a gente lugar. nem faz isso só no casamento, acho que hoje a gente faz isso em todos os ambientes, né? Educação de filhos, a gente evita, muitas A vezes, gente né, não olhar quer nos olhos. expor a nossa vulnerabilidade, né? Então, assim, a Jéssica falou algo interessante, né? De a gente expor o nosso... não é expor o lado negativo, mas não ter medo de expor a nossa vulnerabilidade e aceitar a vulnerabilidade do nosso cônjuge. Falar assim, tá, eu sei que você é assim e eu estou aqui para te amar, né? Eu estou aqui para cuidar de você, assim como você. Então, se a gente for pensar, né, a questão as juras ali de amor quando se casam, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, né? Até que a morte nos separe. Então, assim, na saúde e na doença. Né? Todos os dias da minha vida, né? Prometo ser fiel, né? Amar-te, respeitar-te todos os dias da minha vida. Então, assim, se o outro falta com respeito comigo, estou disposto a tratá-lo como? Na mesma moeda ou fazer um movimento contrário, mais virtuoso, né? Então, é o grande desafio, né, dos nossos Uhum. relacionamentos, né? A gente melhorar esse diálogo para não deixar chegar a esse ponto aonde há essa desconexão do olhar, essa desconexão, né, da intimidade sexual, essa agressão verbal que hoje em dia, né, acaba cedendo à impulsividade do falar, à impulsividade do gritar, né, às vezes aí entra um aspecto hormonal, se a gente pode dizer também, né, da TPM ou de uma menopausa,
ou de uma doença mesmo, ou da fome, né? Que altera o Uhum. humor, gera raiva. São algumas O dormir disposições pouco. exteriores, né, que a As gente tem que disposições. atrapalham esse... Isso, né? Vocês são mães, né? Dormem, às vezes, pô, eu ainda não tenho filho ainda, né? Mas acorda de madrugada, né? Às vezes o leite empedra no seio e fica aquela dor e sangra e altera o humor, né? E aí vai conversar assim com seu marido? Vai esganar ele, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim. E é interessante que isso que você falou sobre prestar atenção aos sinais. Hoje nós estamos, acho que na era mais desatenta, já conhecida. E aí o que acontece? A gente acaba que não percebe o outro. E no final das contas, se eu não percebo, eu não tenho abertura e também não dou. E aí você não percebe que a sua esposa não está legal. Ou você não percebe que o seu esposo não está legal. E aí você não se abre. Então, por exemplo, esse final de semana mesmo. Caso clássico aqui, gente. Outra coisa que a gente colocou lá nos nossos jargões é o nosso telhado não é de vidro. Então, aqui também é um lugar para a gente contar as nossas experiências Isso, pessoais. Sim, com claro, certeza. Mas eu estava extremamente mal-humorada. E eu, gente, para eu estar mal-humorada, assim, quase que um foguete, assim, tem que cair. Porque o meu modo de funcionar é muito bem-humorado. Então, esse final de semana eu estava assim, eu não estava me tolerando. E eu parei para perceber. Bom, peraí, tem alguma coisa que não tá normal. O que que é? Foi o que você falou, o sono. Eu não tinha dormido. Na verdade, eu já estou, né? Tenho um bebê pequeno, 2 bebês, né? Assim, uma de 3 anos e outro de 7 meses. Mas eu não tenho dormido bem. E aí, estou muito cansada, passei por uma série de questões pessoais. Falei. E aí, minha irmã olhou pra mim, tá tudo bem? E aí as pessoas ao meu redor, o que tá acontecendo? Isso não é assim, né? E eu tive que parar pra prestar atenção. Porque eu falo isso pro meu paciente, eu falo, bom, eu preciso fazer isso também. Não posso falar E pra é um ele assim, exercício, né, e exercício de se observar. Eu falei, bom, eu não estou bem. E aí, estou eu. Eu sempre falo isso pros meus pacientes também. Estou eu lá, lavando verdura. Tinha ido à feira, e aí eu comecei. E eu tava assim, ó, verdura. Forçando. Sim, assim. Porque o meu músculo da face estava doendo, porque eu estava carrancuda. Olha isso, gente, que Rígida. impressionante. Eu estava enrijecida. E aí eu comecei. Aí minha mãe começou, ai, que é isso? Falei, nada não. Eu tô com o músculo da face enrijecido. Aí ela eu falei, gente, já existe artigo científico, e eu já falo isso sempre. Existem artigos científicos que comprovam que sorrir é exercício. Sim. E aí, quando eu tô nervosa, eu tô irritada, por exemplo, num diálogo, meu marido fala uma coisa que eu não gostei. Fiquei brava, fiquei nervosa. Exercite a respiração, obviamente, mas o sorriso. Sorria e acene. Porque existem artigos científicos que comprovam que o fato de você sorrir faz com que você movimente inúmeros músculos da sua face, fazendo com que o seu cérebro entenda que você está nesse movimento de bem-estar. Então, sorria. E aí eu estava muito irritada e lavando a verdura, sorrindo assim, sorrindo de maneira muito forçada, muito assim mesmo. E aí foi motivo de piada lá no final das contas, mas resolveu. Deu tudo certo no final. Mas é importante a gente estar atento a isso, porque nesse momento, por exemplo, e aí a gente vai entrar nessas dicas práticas aqui, quando você está irritado, será que é o melhor momento de conversar? Será que é o momento de puxar aquele assunto que é um pouco mais espinhoso no relacionamento? No aspecto de não sou obrigado a responder tudo na hora. Pessoal, amor, depois eu te respondo. Pode ser depois? Sabe uma coisa que eu vejo que a gente erra muito? A Demilson falando essa coisa do pode ser depois, e que a gente tem um ensinamento meio que clássico, assim, para casamentos, né? É que você não pode dormir brigado. Não. Gente, esse é o maior erro É que você pode verdade. fazer, de querer resolver as coisas, né? Porque eu não posso, porque eu tenho essa regra, essa lei, pra mim que eu não posso dormir brigado com meu marido. Calma lá, mas talvez se você estiver cansada, carrancuda, com fome, com sono, não seja mesmo o melhor momento, e talvez o melhor a se fazer é você se deitar. Amanhã. E amanhã vocês conversam, né? Com uma outra disposição. Como a Nayara falou, eu consegui mapear todos os meus sentimentos, minhas emoções, consegui, né, ver o que tá acontecendo aqui dentro de mim e não tô bem.
eu durmo e no outro dia eu acordo com uma outra disposição, né? Porque eu acho que essa disposição ao outro faz toda a diferença no resultado dessa conversa. Certeza absoluta. E aí, gente, vamos para as dicas práticas? O que Boa. vocês querem começar com as dicas práticas? A gente vai conversando e aí nós vamos dar dicas práticas para você que tem dificuldade de dialogar no seu casamento. E vamos aí aos pouquinhos, você escuta tudo aí que é tudo muito importante. A primeira coisa que você precisa fazer é definir um tema para sua conversa. Nunca vá, né, para um diálogo com seu marido, com a sua esposa, sem antes pensar sobre um tema, sobre o que você vai falar, né? Não adianta você querer começar falando sobre a educação de filhos e terminar falando sobre sexo. É um tema só. Nós vamos falar sobre educação de filhos. Você pode, inclusive, adiantar para o seu marido que você quer falar sobre isso, né? Falar para sua esposa que à noite vocês vão jantar e vão conversar sobre a educação das crianças. Por quê? Porque essa disposição já vai acontecendo ao longo do dia. Né? Eu já vou me preparando para esse momento, porque estar preparado para essa conversa é muito importante, como a gente falou. Até mesmo né? observando, eu, enquanto marido e pai, tenho cuidado dos meus filhos, tenho dado essa devida atenção. Pô, à noite eu vou conversar com minha esposa sobre, nossa, realmente. E aí chega na conversa, ele assume que ele tá falhando, ou então que, ó, você que fica mais com as crianças, meu amor, o que que você acha que eu posso fazer? Então talvez vai demonstrar ao longo do dia mais, vai desenvolver dentro dele essa maior disposição em aceitar o que ela falar, tanto de positivo quanto negativo, né? Sim. Uma dica que eu sempre dou para os meus pacientes é a seguinte: quando você vai dialogar, além de escolher o tema, Jéssica, escolha o tema e faça, se você tiver tempo, obviamente, né, gente? Mas faça uma lista de tudo que você quer falar. Sem filtro. Papel, gente, não precisa de filtro. Então você vai lá, coloca tudo que você quer. Às vezes você tá super irritado com o marido, você quer falar que ele não tá dando atenção pros filhos, você tá com vontade de sair vomitando tudo em cima dele. Calma aí, não faça isso. Pega um papel, pegue uma caneta e vá, depois do tema definido, escreva tudo que você quer falar. Porque você tá sendo um péssimo pai, você escreve, vai lá, joga lá, não tem filtro, joga tudo que você quer falar. E aí depois, releia a carta atentamente. Quais são os tópicos? Bom, vou falar pro meu marido que ele tá sendo um péssimo pai. Você consegue ir selecionando o que você vai trazer, né, para essa Vai conversa. filtrando, né? E aí, a partir disso, você faz um novo filtro. Porque o que acontece? Muitos casais, essa dica é maravilhosa de escolher um tema. Porque muitos casais têm dificuldade no diálogo, por quê? Porque começam num assunto, terminam Sim, num em outro, e outro. já estão brigando por causa disso. Exatamente, exatamente. Puxando coisa de 10 anos atrás. Exatamente. E aí o que acontece? No final das contas, quando você que está querendo colocar. Não, eu quero conversar, eu quero puxar esse diálogo, essa conversa. E aí você coloca tudo no papel, escreve, sem filtro, daquele jeito. Você quer xingar seu marido, minha querida? Aqui é a hora, no papel. Depois você releia. E você também, tá, esposa? Eu tô falando pra esposa, mas tô falando pra você também, marido. E aí você vai lá, releia. Faça um filtro bem legal. Não, isso aqui não é viável. Beleza, mas aí você já desabafou. Isso é uma técnica poderosíssima terapêutica, tá, gente? Escrever é poderosíssimo. E aí depois, beleza, reli, fiz, tá tudo certinho. Bom, agora eu já tô calma, tranquila, já falei o que eu tinha pra falar, já fiz esse filtro. E aí é importante ter essa pautazinha, porque senão você se perde. Você vai. E aí, você mesmo com o tema, daqui a pouco você está lá em Nárnia. Você tem 4 temas. Exatamente. Geralmente quando aparece ali, né, a dificuldade de relacionamento, eu particularmente tenho um passo a passo, depois eu mando para vocês, sobre o demonstrar desagrado e incômodo, né? Por exemplo, mostrar, né, a gente começou falando do tema. Vamos lá, uma situação específica que desagradou o marido, né? O casal ali. Uma situação específica que desagradou o marido. O que ele fez, o que ela fez de forma específica que ele sentiu incomodado e propor uma saída, uma questão, uma situação Sim, uma para solução, resolver, né? uma solução. Isso Uhum. aí. Tem que ser uma conversa voltada para a resolução do problema. Tem que ser resolutivo, porque falar por falar, até papagaio fala, né? Enfim. Então, assim,
qual situação que incomodou? Quando foi que incomodou? Ah, foi aquele dia, sei lá, né? Aquele dia nas férias, na casa da sua mãe, você falou comigo de certo modo na frente de todo mundo. Você faltou com respeito comigo na frente das pessoas. Gostaria que que isso não se repetisse. Podemos entrar nesse acordo? Demorou 10 segundos aqui, né? Então, Uhum. podemos ou não? Então, assim, você foi específico, né? Ou, no caso, o marido foi específico, não chamou a esposa de feia, de grossa, de arrogante, de feminista, disso, aquilo, né? Né? Mas, e ainda propôs uma saída, né? Ela falou assim, nossa, ok. Saiba que eu te amo. Aí entra no final, né? Saiba que eu te amo, eu estou aqui, né? Por você, né? Eu não gostaria de me sentir assim, eu me senti... A forma que se sentiu, eu me senti rejeitado na frente das pessoas, eu me senti humilhado na frente dos seus familiares. Então, olha só, de forma específica ele conseguiu se voltar para a resolução do problema. Eu acho que é uma das coisas que faltam, né? Um treino, geralmente é um treino, né? Treino de assertividade na comunicação ali com o paciente, né? A gente vai treinando o paciente até que ele melhora. Perfeito. E aí? Vamos lá para o outro ponto. Um outro ponto que eu acho que a gente pode pensar é nessas disposições interiores. Eu preciso sempre, para ir para o diálogo, né, com qualquer pessoa que seja, estar disposto a sair daquela conversa conhecendo mais aquela pessoa, né? Então, como é que eu estou interiormente? Eu estou com esse desejo, eu estou indo conversar com meu marido, querendo conhecer um pouquinho mais o que ele pensa, por exemplo, sobre educação de filhos, sobre sexo, sobre o nosso relacionamento com a família dele, né? Geralmente, relacionamento com a sogra é um pouco conflituoso, Dinheiro. complicado. Finanças, né? Eu estou indo conversar com meu marido sobre finanças, querendo conhecer realmente o que ele pensa, eu só quero falar o que eu penso sobre o assunto, né? Então, essa perguntinha de o que você pensa sobre isso? Isso. Ela é A chave, fantástica, né? ela é Assim, chave dentro, né, dessa questão do diálogo e do conhecimento. Você está disposto a conhecer o outro e pensando o tempo todo, assim, eu uso isso até no meu casamento. Tô sempre pensando, essa conversa me leva a conhecer o que mais do Vitor. O que mais eu posso conhecer do que ele pensa hoje? O que mais eu posso conhecer de como ele enxerga a vida, né? Porque nós sabemos que nós temos formas diferentes de processar a vida, assim como a gente falou lá no começo, né? Se ele entende a atenção diferente de mim, ele também entende educação de filhos diferente de mim. Ele também entende sexualidade diferente do que eu entendo. Então a gente precisa se encontrar nesse lugar, né? Achar esse lugar comum, e a minha disposição interna tem que estar em conhecê-lo. Tem que estar em me aproximar, em criar essa intimidade, né? Então, se eu não estou disposta, por conta, enfim, de emoções, se eu estou triste naquele dia, se eu estou, né, chateada, se eu estou muito, como a Nayara falou, né? Se acabou de acontecer, é melhor que talvez eu dê um passo atrás, né? E deixe para conversar com a cabeça um pouquinho mais fria, né? Não tão ali no momento, no calor da emoção. eu penso também que deve haver uma disposição dos dois, né? Da mulher, enquanto ela ser melhor, falar assim, não, eu preciso melhorar a minha forma de se comunicar com o meu marido. E ter essa disposição no marido. Eu preciso melhorar o meu diálogo com a minha esposa, porque o marido tende a se fechar, dependendo da criação familiar, dependendo aí de temperamento, né? Dependendo da educação que ele teve, tudo. Se ele está disposto a melhorar a forma de se comunicar, porque às vezes para ele é normal falar alto, gritando, falar palavrão, às vezes fazer com que a mulher seja a empregada dele. Então, toda essa dinâmica estrutural da formação da infância, adolescência dele, do que ele pensa de ser como marido, como uma mulher deve tratar o marido, né? Talvez na cabeça dele, qual a referência que ele tem de mulher, né? E aí ele trata aquela mulher a partir da referência que ele tem. E às vezes essa referência é errada, é distorcida. Né? A mesma coisa a esposa, às vezes ela tem uma referência, uma disposição ruim, uma falta de disposição interior para com o marido por causa justamente da criação dela, da concepção de marido. Ah, meu marido me trata desse modo, então vou tratar ele de tal modo. Então, a forma que interpreta ali a relação vai dizer muito se vai tratar bem ou se vai tratar mal. Porque a forma que a gente interpreta as coisas influencia nosso modo de sentir e nosso modo de agir.
né? Sim, e tem uma coisa importante, na terapia de casal, é importante que vocês avaliem isso que o Ademilson acabou de dizer sobre o histórico familiar. Isso é muito importante, porque muitas vezes o marido não consegue se expressar, ou a esposa também, em razão do modo de funcionamento de origem. Uhum, anterior, né, ao processo de paciente. Exatamente. E aí o que acontece? Por exemplo, já aconteceu de casais que eu atendo que a esposa fala de um jeito e o esposo, quando escuta o que ela está falando, lembra do pai. Aquele jeito mais autoritário, às vezes um pouco mais colericão de ser, e faz com que ele automaticamente se feche. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é repetir cenários assim. Então, por exemplo, vamos lá. Aconteceu alguma coisa aqui agora. Como é que você agiria? Qual é a forma que você acha que você gostaria? E conversar, olha, meu amor, nessa hora, do jeito que você está falando comigo, tá me remetendo. Às vezes a pessoa nem tem consciência, a maioria das vezes ela não tem consciência disso. Mas aqui uma grande dica: observe o seu histórico familiar. Observe quem. Às vezes a gente. Sabe aqueles piores defeitos dos nossos pais? Que a gente abomina? É o que a gente carrega. Né? Quando pensa que não, você está fazendo exatamente a mesma coisa que eles. E isso para todas as esferas do casamento, inclusive no diálogo. Então, como é que você fala? Como é que você responde pro seu marido? Essa coisa do cenário que eu disse, que eu sempre peço eles para repetirem. O que é que a gente vai avaliar? Como é que a gente vai fazer? Então, é importante você pensar bem. Como é que é o modo de funcionamento da mamãe? Do papaizinho? É sempre gritando? É sempre... Às vezes, por exemplo, nossa, eu posso dar aqui inúmeros exemplos, mas é importante observar que às vezes você está falando igual a sua mãe, mandando seu pai, aquela pessoa mais tranquilona, quando você vê, você já está conversando igual a sua mãe, fazendo igual... E aí, marido, uma diquinha aqui bem básica para você, tá? Vou dizer para você uma coisa. Não fica jogando na cara da sua esposa que ela tá falando igual a mamãe dela. Isso não é legal. Isso não contribui em absolutamente nada no diálogo. É aquela questão da escuta genuína, do acolhimento. Ao invés de você falar, tá vendo? Tá falando igual sua mãe, olha lá. Grosseira, agressiva. Por isso que não dá certo. E aí começa a brigar. O que você deveria fazer nesse momento, meu querido? Meu amor, do jeito que você tá falando comigo agora, tá me causando um desconforto. Eu tô desconfortável com isso. Será que a gente pode mudar a conversa? Vamos começar de novo? Do jeito que você tá falando, tá me lembrando assim, sei lá, um jeito grosseiro, às vezes, que minha mãe falava comigo. Às vezes você não tem essa consciência como eu tô falando, gente, mas você tem a consciência de que aquela conversa tá incomodando. E se você está incomodando, não se feche, fale. Porque, como eu disse, o óbvio precisa ser dito. E mais uma vez, aqui, gente, uma dica assim, acho que ouro para vocês. O marido, a esposa, eles não têm bola de cristal. E eles têm certeza que um e o outro têm bola de cristal. Não, porque ele devia achar. A gente leva Tanto muito tempo isso, junto. Nayara, isso que eu ia falar, pelo tempo, né? Como não A gente sabe? já tá casado há 10 anos, como que ele não sabe? Gente, não sabe, tá? Uma novidade pra você, não sabe. Olha. Por quê? Porque a gente muda o tempo todo. E mesmo que você soubesse, pode ser que você sabia há 10 anos atrás, mas hoje você não sabe. Né? Porque a gente muda o tempo todo, é isso que eu falei, uma conversa que a gente tem, um livro que a gente lê, uma aula que a gente assiste, a gente começa a pensar diferente. E isso acontece comigo, com vocês e com os nossos companheiros, Sim. né? Então a gente não pode... né? Nós estamos em constante construção e movimento, né? A gente não pode vir com essa ideia de que o outro sabe o que eu penso. Ele sabia até ontem, mas talvez ele não sabe o que eu penso hoje. E eu preciso trazer, e eu preciso falar, né? Isso. Mesmo que pareça óbvio, pode não ser pro outro, né? E mais uma coisa. Para você orgulhoso, saiba de uma coisa. Quando você morrer, meu querido ou minha querida, depois de 30 minutos o orgulho vai embora. O corpo já não tem mais nada, a alma já foi, mas o orgulho ele fica ali. E o orgulho, gente, não sei se vocês concordam comigo, mas o orgulho é um dos grandes impeditivos para que um diálogo flua bem. Sim. Eu acredito que reconhecer, porque geralmente o orgulhoso é o último a reconhecer que ele é orgulhoso, né?
E reconhecer esse orgulho, eu acho que é fundamental também para se colocar no seu lugarzinho, ter essa percepção, essa abertura de ouvir genuinamente. E outra, né, quando você fala de orgulho, a gente lembra do egoísmo, né? Quando eu dizia ali sobre o competir, querer ter razão, né? Eu A quero luta do de meu egos. jeito. Eu quero do meu jeito. Então, essa luta de egos, querendo ou não, é luta de egoísmo, né? De egoísmo. Então, assim, eu quero ser ouvido, eu quero estar no centro, é sua obrigação fazer isso por mim, né? Questão de deveres, né? Direitos e deveres, né? A Sim, gente pode trazer isso sobre direitos e deveres, né? Como que se o outro me deve tudo e eu não devo nada para ele. Claro que você deve. Você também é chamado, né, a esposa, né? Não é só obrigação do marido o amar-te, respeitar-te todos os dias até que a morte os separe, mas é também obrigação, um dever da mulher. Então, se cada um se comprometer no cumprimento do próprio dever, né, em ser educados. Eu tô falando, às vezes a gente, talvez a gente pode não trazer aspecto religioso, aspecto de psicológico, mas aspecto de educação. Uhum. Por que eu vou falar alto com a minha esposa? Né? Eu não falo alto Com o meu sei lá, chefe, com o né? meu chefe, com o professor, com o aluno, né? Eu sou psicólogo, não falo alto com o meu paciente, né? Então, por que eu vou falar alto com a minha esposa? Né? Ou então, por que a esposa vai falar alto com o marido, sendo que, né, é falta de respeito, às vezes é falta de educação. Não é questão psicológica, vai para terapia, né, pode ser falta de medicação, pode ser ok, né, questão fisiológica, mas às vezes é falta de educação mesmo, né? Às vezes a referência que teve é o normal, né? Uma vez eu vi uma palestra, né, um padre falando sobre a normose, que é a normalidade doentia. Então, às vezes, para a pessoa é normal falar gritando, Uhum. falar julgando, falar se impondo, atropelar o outro. Então, é normal. Então, assim, normal não, é normose, né? A normalidade doentia. A tua normalidade é doentia, que precisa ser sanada. Né? Então, tem esse aspecto do diálogo aí que em muitos relacionamentos é uma normose, é doentio a forma que para eles é normal. E aí vem para terapia por quê? Porque tá doente. Não é um diálogo enfermo, né? Sintoma ali. Começa a aparecer sintoma, né? E aí o diálogo tá ruim, quando, como a Jéssica falou, há uma desconexão da intimidade, não há elogio, e aí vai ter disposição sexual? Conexão sexual? Não. Né? O sexo vai se tornar ruim. Né? Ela não vai sentir desejo por ele vai perder a admiração e a atração por ela, né? Vai ser uma masturbação a dois, Sim. né? Isso Não há bate lá no consultório, né? Muitas vezes com aquele coisa, eu não amo mais, né? uhum. Não amo isso. mais meu marido. Perdi a Perdi, admiração. não amo mais. Vamos terminar o casamento, né? A gente tá pensando em divórcio porque a gente não se ama mais. Eu acho que realmente vocês não se amam porque vocês não se conhecem. Então vamos voltar, né? Vamos voltar a esse passo a passo e vamos buscar conhecer o outro. Vamos mudar essa disposição interior, Hum, né? Vamos querer conhecer isso. Eu só consigo amar aquilo que eu conheço. Não consigo amar o desconhecido. sim. Esse é um processo natural, né? Até Nayara é mãe, e espero que em breve, Ademilson, você tenha essa experiência também, né? A gente vê que como o nosso amor aumenta pelos filhos. A cada mês que passa, a gente parece que ama mais, mas é porque a gente se conhece mais. É porque a gente se relacionou mais, a gente já sabe como, né, a posição que gosta de mamar, a posição que gosta de dormir, a temperatura, como que tem que estar o quarto, como, né, o horário que gosta de tomar banho. Tá, Pensa, e isso é o aí, conhecimento. sim, e aí eu percebo o seguinte, por que que vocês, enquanto mães, amam mais? Porque vocês se entregam mais, vocês se sacrificam mais pelo filho, não só pelo casamento, tal, mas pela família, mas por esse filho recém-nascido que depende inteiramente ali, 100%, né? Porque se deixar a Deus dará, a criança irá morrer, né? Então vocês se entregam, vocês se sacrificam por essa criança, por isso que vocês amam mais. E se a gente for ver bem, não há amor maior do que aquele que dá vida pelos seus amigos, né? Como Cristo disse. Então, de certa forma, né, a mãe e o pai que se entrega, se sacrifica pelo filho, né? O coração dilata no amor. E por que não fazer isso pelo nosso Isso aí. parceiro, né? Por Que é que quem não tá fazer ali, pelo marido e a gente, né? esposa? Aham. É quem vai construir a vida com você, é quem tá junto com você, né? Por que que isso é difícil fazer pelo marido, né? Acho que por esse egoísmo mesmo que a gente falou, né? A gente tá
meio que imerso nessa realidade aí de que eu preciso ser feliz, de que precisa ser bom pra mim, de que precisa ser, né, eu preciso estar Se não me confortável, faz se não me faz feliz, feliz, não tá não legal, presta. né? Aham. E a gente perde essa noção desse amor sacrificial, né? E o quanto ele nos traz, o quanto ele nos ensina e nos faz amar mais. E como a Davis falou, dilata o nosso coração, né? Sim. E por último, tem a disposição exterior, né? Assim, sobre a questão fisiológica do corpo, né? Que a Nayara citou, sobre o sono, né? Sobre vocês mães, às vezes sacrificam o sono. Tem a questão da mulher da TPM, que altera o humor. Tem a questão de uma menopausa. Tem a questão de cansaço, né? Uma má alimentação, enfim. Todas essas coisas, né? Faz a pessoa, especificamente a mulher, a não ser receptiva numa fala do homem. E se o homem não está atento a essa indisposição da mulher, ele vai querer discutir algum assunto e vai levar uma patada, né? Vai levar né, um chega pra lá, né? Vai receber um não quando ao se insinuar ou pedir ali uma intimidade sexual, vai receber um não. Por quê? Porque ele não percebeu que ela tá cansada, ele não percebeu Sim, que ela tá com fome, que ela tá com sono. observar isso é muito E isso, importante, né? está atento a essa necessidade feminina. Às vezes acontece até algum problema, enfim, né, na casa da sogra, em alguma festa que vocês estavam, com os amigos, né? Ah, vocês beberam alguma coisa, né? Vocês estão um Isso. pouquinho alterados. Alterados. É melhor deixar para outro dia, né? Vamos treinar esse nosso olhar também para essas disposições exteriores, né? E Como é do que isso homem, está? né? E tem a questão do homem, né? Depois dos 35, 38 anos, começa uma queda hormonal, não só no homem, na mulher também, uma questão hormonal, do homem o cansaço físico, do homem a falta de validação da mulher faz com que o homem se sinta desanimado, né? Daí uma validação externa, um reconhecimento externo, faz com que ele volte o olhar dele para fora de Sim, casa, né? Uma outra mulher, uma amante, talvez. acho que isso pode até se tornar uma dica assim bem prática, né, Davidson? No Uhum. sentido de que se você precisa conversar com seu marido um assunto difícil essa semana, comece a validá-lo. Uhum. Antes, prepara esse terreno, né? Vê o que ele está fazendo de bom aí, elogia, deixa esse terreno fértil para que quando você trouxer aquele assunto assim que é difícil para vocês, ele esteja disposto a se entregar. Não esteja Esteja inseguro. receptivo, né? Sim, Esteja receptivo à fala. a se abrir, Isso aí, a se abrir. né? A falar. A falar, meu amor, tô cansado mesmo, eu tô desanimado, eu não me sinto valorizado por você, eu tô me sentindo assim um pouco mais fechado mesmo, eu estou assim, estou me sentindo assim, né? O homem, eu enquanto homem, eu acho que talvez é interessante falar isso, mas é importante para o homem falar como ele se sente para a mulher, porque a mulher, né, tende a ser mais emocional, Uhum. né? E o homem tende a ser mais racional e resolutivo, querer resolver as coisas. Então, quando o homem fala pela via da emoção, ele toca a mulher, né? Ele fala assim: olha, meu amor, hoje eu estou me sentindo desconfortável pela maneira que você tem falado comigo, pela forma que você tem me tratado. Eu sinto falta de tomar um banho com você, de a gente ter a nossa intimidade. Eu sinto falta do seu carinho. Então, olha só, ele está sentindo, tá demonstrando a vulnerabilidade dele, né, a necessidade afetiva dele. Então, Uhum. quando ele faz isso, isso toca muito mais a mulher, né? Isso eu tô falando não só como homem que casado que faz isso, pratica isso, mas como prova de prática clínica com os pacientes, né? E a mulher, quando ela está atenta a ouvir essa necessidade do marido e corresponde a essa necessidade dele, mesmo contra a vontade dela, o retorno do marido é muito mais visível, eficaz do que na mulher. Porque a mulher, ela tem eu não sei, mas a mulher tem aquela questão da Bíblia, né? A mulher sabe edifica seu lar. A mulher, ela tem um quê que dá um tom que o homem não tem essa capacidade. Sim. Essa capacidade de abraçar, né? Eu brinco assim, a mulher tem a Aham. capacidade de transformar mesmo as Uhum. coisas, né? Essa sensibilidade. Uhum. De Sim. nutrir, né? Sim, Assim, tem uma é questão de feminina transformar, né? Eu de acho que transformar. transformar. Isso Eu aí. falo muito com as minhas pacientes no consultório, né? Até pensando, a gente vai fazer um podcast só sobre isso, tá, gente? Porque eu acho que isso é importante, a gente falar sobre, né, sobre o feminino, sobre o papel da mulher.
Porque até a nossa estrutura corporal é feita, né? Assim, toda pra dentro, pra esse interior, pra gente gerar uma vida. E a gente faz o quê? A gente pega ali, né? Aquele óvulo e aquele espermatozoide e transforma, né? Recebe e Recebe e transforma. transforma. E se a gente pensar nisso no diálogo, a gente também tem esse papel, né? Enquanto mulheres, de receber isso, de transformar isso. Às vezes o marido não tá sabendo falar, às vezes o marido não tá conseguindo ali, né? Com aquelas palavras. Se eu tiver com essa disposição de entender, de conhecer o outro, de amar, de estar junto, de mastigar isso pro outro, E né? não ter medo de perguntar, meu amor, É o que você isso, né? O quis que você... dizer com Uhum. isso? Eu não estou entendendo direito. Tem como você explicar melhor? Né? Pedir esse retorno, esse feedback, nem que explique 2, 3 vezes, para ficar claro, né? Porque essa clareza na comunicação é uma das coisas que falta no diálogo, né? Clareza, objetividade, clareza e com foco na resolução do problema, né? E não só no ataque um ao outro, né? Sim, eu sempre digo que a mudança começa em nós. E a abertura para o diálogo, se você não tem, comece você. Sim. No processo de casais, a responsabilidade pelo processo terapêutico não é do outro, ela é minha. Então, a começar em mim, a começar em você que tem essa dificuldade. Então, mas meu marido não me escuta, meu marido ele é um brucutu, meu marido ele é grosseiro, meu marido é um ogro. E você foca toda a sua atenção para os defeitos do seu marido. E você, marido, também para sua esposa. Então, se veja como um problema. Não que você seja, mas se coloque no lugar de resolver e não de dificultar. Então, quando eu começo a olhar, e eu sempre digo, é incrível isso, eu não sei se vocês concordam comigo, mas quando a pessoa começa um processo terapêutico, ela começa a mudança por ela mesma. Sim. E aí, o que acontece? Todos que estão ao redor começam a mudar também, em alguma medida. Parece mágica, mas não, gente, é terapia. Então, se você está com dificuldade no seu relacionamento, em diálogo, nós somos especialistas em relacionamentos, nós somos especialistas em casamento. Nós podemos te ajudar. Muitas vezes as pessoas têm preconceito, principalmente os homens, né, Ademilson? Muito. Tem muito preconceito com a Dificuldade de terapia. procurar, né? De procurar. E acho que a terapia ela é fundamental. Como você mesmo disse, ensina os seus pacientes a dialogarem, a se abrirem. Esse é o caminho, esse é o processo. O que vocês acham? Não, eu acho que está certíssima, é exatamente isso, né? A gente, até quando você falava dessa questão do eu, né, de eu sou responsável, porque isso é batata, assim, no consultório, a gente sempre escuta mesmo. Mas, poxa, eu que tô vindo aqui, eu que tenho que fazer tudo, e meu marido não vai ter que fazer nada, né? Você tá me passando uma lista aqui, ó, do que eu tenho que mudar, e meu marido nada? Ele só vai receber, né, essa nova mulher ou esse novo marido? A princípio, sim, né, porque você foi o primeiro a ouvir e foi o primeiro a ser chamado para essa mudança. Porque a terapia é como se eu olhasse no espelho, né, assim. E eu não posso querer arrumar o espelho, eu tenho que arrumar a mim, né? Então, se eu tô com meu batom borrado ali, eu não posso quebrar o espelho, querer consertar nele, não vai adiantar. Eu preciso consertar em mim para que essa imagem, né, como a Nayara falou, consiga refletir no outro, consiga refletir no meu ambiente familiar, né, no meu casamento. Então, eu preciso assumir essa responsabilidade, né? Sim, como você falou aí de assumir essa responsabilidade, a Nayara falou de eu preciso mudar a mim mesmo, buscar a minha mudança, o processo terapêutico é esse olhar para o espelho, a gente pode pensar sobre a autorresponsabilidade, né? Enquanto eu não me responsabilizar pelo meu relacionamento, eu sempre vou culpar o outro, eu sempre vou atacar o outro, eu sempre vou falar que o outro que não está fazendo, vou olhar sempre, né, a grama do vizinho, como a Nayara disse, né? Então, assim, ó, né, a grande pergunta ali que eu, às vezes, na maioria das vezes, eu faço para os pacientes é: o que você pode fazer pelo seu relacionamento? Ah, ok, eu sei que seu marido está dando dor de cabeça e tal, mas o que você pode fazer para melhorar? Ou o marido, né, na maioria das vezes, é a mulher que vem para terapia. Mas aí eu pergunto para ela, né, o que você pode fazer pelo seu casamento? Porque a pessoa vem para terapia, ela se depara com a gente, né, nós terapeutas, psicólogos, ela começa a melhorar e as pessoas ao redor dela reconhecem a mudança dela. Imagina se ela vem para a terapia, melhora e o marido melhora,
né? Por causa dela, né? A tendência é, nossa, ela tá fazendo terapia, ela tá melhorando. Então eu quero fazer terapia com ele, Uhum. né? O que Eu geralmente é o também que quero essa acontece. mudança, né? Eu Eu quero também isso. isso, né? O que acontece comigo é isso, né? A, o que acontece é isso. A, a mulher vem para terapia, a esposa vem para terapia, tem uma mudança. O marido olha, né? Ela começa a se entregar mais sexualmente para ele, né? Os homens aí gostam, que é uma beleza. Ela começa a ficar mais bonita, ela começa a cuidar da casa, ela começa a conversar de forma leve, tranquila. Mas o que o Ademilson está fazendo? O que a Nayara tá fazendo? O que a Jéssica tá fazendo com a minha esposa? Não, eu quero também. E aí acaba Acontece. aceitando a terapia. Isso tem Uhum. acontecido, assim, comigo particularmente. Né? Eu não sei com vocês. Sim. E eu acho que essa pergunta, né, que o Ademilson fez é proposital para a gente fazer para você e para a gente encerrar, Sim. né, o nosso podcast de hoje, é pensar o que você pode fazer pelo diálogo no seu casamento. Comece a pensar aí o que você pode fazer hoje de atitudes práticas para melhorar, né, depois que você ouviu aqui o que a gente conversou, né, o seu processo aí com seu marido, com a sua esposa, o que você vai colocar em prática hoje para transformar aí esse diálogo que às vezes está meio truncado, né, meio difícil de acontecer. A gente espera que a gente tenha, né, com a nossa conversa, te ajudado a refletir um pouquinho mais também sobre esse assunto. E vocês podem nos seguir, nos encontrar aí nas redes sociais. O meu Instagram é @psi.nayaramedeiros. E o seu, Jéssica? O meu é jessicafigueiredo.psi. O meu é psi.ademilson. E aí vocês podem nos seguir nas redes sociais e também no canal do YouTube. Um prazer falar com vocês e até o próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.